falar das progressões aritméticas. Então vamos falar das observações que podem facilitar a resolução de problemas com PA. Então a primeira observação é a seguinte: é sempre conveniente colocar os termos em função de A1 e da razão. Lembrando que, então, quem é o A2 é o A1 mais R. Quem é o A3 é o A1 mais 2Rs. Quem é o A4 é o A1 mais 3R. Quem é o A10, A1 mais 9R. E assim por diante. Ou seja, cada elemento de uma PA é igual ao primeiro termo somado com o seu antecessor multiplicado pela razão. Tá? Isso aqui a gente tem que saber. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Numa PA, o A2 somado com o A6 é igual a 20. E o A4, né, somado com o A9 é igual a 35. E escrever a PA. Resolução. Vamos escrever os dados, né, em função de A1 e da razão. Ou seja, o A2 é A1 mais R. O A6 é A1 mais 5R. O A4 é o A1 mais 3Rs. O A9 é o A1 mais 8R. Então, podemos formar o sistema com duas variáveis, né? Ou seja, a variável é A1 e R, tá? Então, ficou o A4, no caso aqui seria o A2, que é A1 mais R, mais o A6, que é A1 mais 5R, é igual a 20. E aqui é o A4, que é o A1 mais 3R, somado com o A9, que é igual a 35. Então, agrupando aqui os termos semelhantes, né, no primeiro membro, vai ficar 2A1 mais 6R é igual a 20. E a segunda equação é 2A1 mais 11R é igual a 35. Agora nós temos que resolver esse sistema aqui com qualquer método, tá? Então, vamos resolver o sistema, né? Então, o sistema aqui eu preferi resolver por adição, né? Multipliquei a primeira equação por menos 1, ficou menos 2A1 menos 6R igual a menos 20. A segunda eu mantive, né? 2A1 mais 11R igual a 35. Somo as duas equações, isso aqui desaparece. Eu vou ter 5R igual a 15. Então eu vou ter que a minha razão, que é R, vai ser 15 dividido por 5. Então R é igual a 3. Então, para mim montar a PA, eu tenho que ter o primeiro termo, tem que ter a razão. Então já tem uma razão. Agora eu vou ter que encontrar o primeiro termo, que é o índice 1. Então, como R é igual a 3, temos. Aqui eu vou substituir em qualquer uma das duas equações, tá? Eu preferi substituir na primeira aqui, tá? 2A1 mais 6R é igual a 20. Então ficou 2A1 mais 6 vezes o R, que é 3, igual a 20. Então ficou 2A1 igual a 20 menos 18. 2A1 igual a 2 implica que o A1 é igual a 1. Então, resposta. Logo, a PA pedida, né, é 1, que é o primeiro termo, né? Quem é o segundo termo? É 1 mais 3, que vai ficar quanto? 4. 4 mais 3, 7. E assim por diante. Então, minha resposta é 1, 4, 7. Vamos fazer aqui agora ver a segunda observação. Então, quando os problemas tratam de soma ou produto de termos consecutivos de uma PA, é conveniente escrever a PA em função do termo do meio, né, ou termo central, que indicamos por X. Então, se a PA, né, se a PA tem 3 termos, é conveniente, né, a gente expressar esses 3 termos consecutivos, sendo X o termo central, o anterior X menos R, que é o termo menos a razão, e o posterior X mais R. Né? Se a PA tem 4 termos, então vamos indicá-los, né, por conveniência, né, aqui ficou X menos 3R, X menos R, X mais R, X mais 3R. Se a PA tiver 5 termos, como aqui a ordem é ímpar, então eu tenho como expressar um termo central, né? Quando a ordem é ímpar, eu expresso em função de um termo central, tá?
Então, como aqui agora, se a PA tiver 5 termos, vamos indicá-los por. Então, seria x menos 2, x menos r, x mais r e x mais 2r. Então, vamos estudar alguns problemas, né? Vamos estudar aqui algum problema que podemos aplicar à observação dada. Então, lá, primeiro exemplo, né? 3 números estão em PA, né? De tal forma que a soma entre eles é 18 e o produto é 66. Calcular os 3 números. Então, é resolução. Um problema que trata de soma e produto, né? Então, a gente tem que indicar A1, A2, A3. O que vai implicar que o meu A1 ele vale x menos 1, o A2 eu vou indicar por x e o A3 eu vou indicar por x mais r. Então tá aqui, primeiro termo x menos r, segundo termo x, terceiro termo x mais r. Podemos formar o sistema com duas variáveis, no caso x e r, né? Aqui eu vou ter a soma dos 3 termos, que dá 18, eliminando os parênteses, né? Eu vou ter 3x igual a 18. Na segunda equação, como aqui vai ser um produto, né? Vai ficar x, que multiplica x menos r, que multiplica x mais r. Se você prestar atenção, isso aqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então ficou x, que multiplica x ao quadrado menos r ao quadrado igual a 66. Resolvendo o sistema, esse sistema aqui, a minha primeira equação está resolvida, né? Porque o x é igual a 6. Eu vou ter 3x igual a 18, x igual a 6. Agora eu vou substituir esse valor de x igual a 6 na segunda. Onde tiver x, eu vou colocar 6. Então ficou 6, que multiplica 36, que é x ao quadrado, menos r ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 66. Fazendo aqui as contas, eu vou achar x, no caso r, desculpa, a razão, né? R igual a mais ou menos 5, tá? Agora, sendo a razão igual a 5, nós temos que o primeiro termo é 6 menos 1, que dá 1. Segundo termo, 6. Terceiro termo, 6 mais 5 igual a 11. E se a razão for negativa, ou for uma PA decrescente, né? Aqui eu tenho uma PA crescente. E aqui eu tenho uma PA decrescente, né? Como a questão não envolve nem PA crescente, nem PA decrescente, então, normal. Então, caso o R aqui seja menos 5, nós temos o primeiro termo, é 6 menos 5, que vai ficar 11, né? Que fica 6 mais 5, 11. Segundo termo, 6. Terceiro termo, 6 mais menos 5, ou seja, 1. Ou seja, os termos, né, os números pedidos, né, é 1, 6 e 11. Vamos agora falar da fórmula da soma dos n termos de uma PA finita. Então eu não vou demonstrar a fórmula, tá bom, gente? Só vou mostrar para vocês aqui a fórmula, tá? Então sejam a PA finita, né? A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, né? E SN eu estou indicando por a soma dos termos dessa PA. Então a fórmula da soma vai ser A1 mais AN, isso que multiplica N, né? Dividido por 2, onde o A1 é o primeiro termo, né? O AN é o enésimo termo, o N é o número de termo e SN é a soma dos N termos. Vejamos alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, achar a soma dos 30 primeiros termos da PA, 2, 5. Então, resolução, tirando os dados, eu vou ter A1, 2, que é o primeiro termo, a razão é 3, porque 5 menos 2 são 3, e o número de termo é 30, né? Porque eu quero a soma dos 30 primeiros termos. Então a primeira coisa a fazer, gente, aqui eu tenho a fórmula, né? A fórmula exige, aqui a fórmula eu tenho 4 variáveis, né? Eu tenho SN, tenho A1, AN e o N, tá? Então o A1 eu tenho, então eu tenho que ir atrás de quem? Do AN, né? Então cálculo do AN.
Então aqui eu vou fazer primeiramente o cálculo do AN. Então, jogando na fórmula A, vou calcular uma fórmula do termo geral, porque eu quero o A30, né? Eu tenho que saber quem é esse A30, que é o último termo. Então, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A30 é igual a 2 mais 30 menos 1 vezes 3. Então, o A30 é igual a 2 mais, aqui ficou 29 menos 3, dá 87. 87 mais 2 vai dar A30 igual a 89. Então, já tenho o A30, então eu já posso jogar na fórmula, né? Porque eu já tenho tudo. Eu já tenho o A1, já tenho o AN e tenho o N. Agora é só jogar na fórmula. Então, o S30 vai ser o A1, que é 2, mais o AN, que é 89, multiplicado por N, que é 30. Fazendo aqui, vai ficar 91 vezes 15, que vai ficar o S30 igual a 1365. Segundo exemplo, resolver a equação, né? 1 mais 7 mais reticência mais x, isso é igual a 280, né? Então, sabendo-se que os termos do primeiro membro formam uma PA. Então, resolução, né? Na PA, no caso do primeiro termo, do primeiro membro, que é uma PA, que a questão afirma, né? Nós temos o A1 igual a 1, o AN x, né? Que é o último termo. A soma desses termos ele também deu, né? Que é 280. E a razão ele deu que é 6, porque 7 menos 1, 6. Então, nesse caso aqui, né, de acordo com a fórmula, eu preciso saber quem é o N. Então, vamos calcular N usando a fórmula geral, ou seja, a fórmula do termo geral. Então, o AN é igual a 1, né, mais N menos 1 vezes R. Então, x é igual, né, que o AN é x igual a 1, que é o A1, mais N, procurado, menos 1 vezes a razão, que é 6. Né? Então ficou x é igual a 1 mais 6r menos 6. 1 menos 6 dá menos 5, né? Jogou para lá, subtraímos, né? Então, simplificando essa equação aqui em cima, você vai achar 6n igual a x mais 5. Isolando o n, né? N é igual a x mais 5 sobre 6, ou seja, o n está em função de x, né? Que é do último termo, tá? Então, vamos agora substituir na fórmula, né, da soma. Então, a soma é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, o SN 280. O A1 é 1. O AN é x. O N, x mais 5 dividido por 6. Dividido tudo isso por 2. Fazendo aqui o MMC, né, dividindo e multiplicando, vai ficar x mais x ao quadrado mais 5 mais 5x sobre 6. Isso dividido por 2. Fazendo aqui o cruz credo e meu pelos extremos e arrumando, vai cair nessa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 6x menos 3.355 igual a 0. Então agora nós temos que fazer o que? Vamos resolver a equação, né, do segundo grau, no caso x ao quadrado mais 6x menos 3.355 igual a 0. Né? Vamos resolver essa equação. Então, primeiramente, fazemos o delta. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? É 6 positivo. Ao quadrado fica 36. Aí é menos 4ac. Então, é 4 vezes 1 vezes 3.355. Fazendo essa continha aqui, o sinal fica positivo, porque tem um menos da fórmula com o menos do C. Essa soma, né? O delta aqui vai ser essa soma de 36 mais 13.420. Então, o delta vai ser 13.456. Tá? Agora, calculando o valor de x, né? X é igual a menos b, né, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a.
ficou x igual a menos 6. A raiz de 13.456 dá 116, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, arrumando aqui, nós vamos fazer essas continhas aqui. Eu vou achar x', 55, e x, 2', menos 61, né? Agora vem a observação, né? Por que é que esse valor menos 61 ele não serve? Como a PA ela é crescente, podemos dizer que x é igual a 55, ou seja, tá? Então, a resposta, né? Então, como é uma equação, solução igual a 55. Bons estudos.